virá, breve Jesus voltará. Nós cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Nós ainda, somos pouco, como temos falado os domingos aqui, por causa do que estamos passando. E mais uma vez, na manhã deste dia, o Senhor nos oportuniza a aprender uma porção da sua palavra. Gostaria de convidar os irmãos para se colocar de pé. Convidar aqui nosso irmão presbítero Eliseu, para a gente estar orando, para a gente começar. Jesus, aleluia, Senhor. Senhor. Nosso pastor Edmilson cantando os hinos e dando prosseguimento. Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós louvamos ao nosso Deus por esta grande oportunidade que Ele nos concede, de nós estarmos aqui na sua casa para aprendermos mais um pouquinho na sua santa e gloriosa palavra. Nós iremos abrir as nossas harpas e vamos louvar ao Senhor com o hino de número 258. 258. Um Salvador meigo é Cristo Jesus, pois Ele minha alma salvou. Glória a Deus, glória a Deus. 258 da nossa harpa. Salvador meigo é Cristo Jesus, pois Ele minha alma salvou. Também meus pecados tomou sobre si, na cruz quando me resgatou. Na rocha eterna firmado estou eu, e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As bênçãos do céu desfrutando eu estou, em Cristo, o Filho de Deus. Alegre eu vivo e ando na luz, prossigo na senda do céu. Na rocha eterna firmado estou eu,
salvação. Me esconde, Jesus Cristo, no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As cargas que eu tive, Jesus as tomou. Agora liberto estou. A graça me basta que Cristo me deu. Assim para o céu presto eu vou. Na rocha eterna firmado estou eu, e tenho a salvação. Me esconde, Jesus Cristo, no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Findando a lida, então o verei, com anjos e santos no céu. Em hinos de glória eu entoarei aquele que por mim morreu. Na rocha eterna firmado estou eu, e tenho a salvação. Me esconde, Jesus Cristo, no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. A última estrofe. Findando a lida, então o verei, com anjos e santos no céu. Em hinos de glória eu entoarei aquele que por mim morreu. Na rocha eterna firmado estou eu, e tenho a salvação. Me esconde, Jesus Cristo, no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós saudamos todos os irmãos com a paz do Senhor, também aos internautas que acompanham o trabalho da Assembleia de Deus Central. Que Deus abençoe você e sua família. Continue acompanhando a nossa página no Facebook, nos acompanhando no Instagram, AD Central 1981, e no YouTube tem mensagens para você ir alimentando a sua alma. Mas isto não quer dizer que você não deva procurar a casa do Senhor, né? Aí perto da sua casa deve ter uma igreja. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Procure a igreja com a qual você se identifica para você servir ao Senhor. Se esta for a Assembleia de Deus Central,
nós vamos ficar muito felizes em receber você e a sua família. A nossa igreja está aqui pronta para receber aqueles que o Senhor enviar para nos ajudar nessa caminhada de fé. Nós iremos nos colocar em pé, vamos receber o professor Jomar. O presbítero Jomar vai ministrar para nós a palavra do Senhor nesta manhã. E convidamos a todos para o grande culto hoje à noite, na responsabilidade dos varões. Aqueles que não puderem vir, poderão acompanhar pelas redes sociais, alimentando a sua alma. E quem puder vir, estaremos aqui, junto com os varões, adorando o Senhor. Após a aula da escola dominical, os irmãos, as irmãs que precisarem de participar da ceia do Senhor, ocupem esses primeiros bancos, que nós teremos muito prazer em servir você a ceia do Senhor, para que você não fique sem participar. O Jomar pode chegar para cá, nós iremos pedir ao irmão Ricardo Gonçalves que nos eleve a Deus em oração, apresentando o servo do Senhor ao Senhor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Gostaria de convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias em 2 Samuel, capítulo de número 23. Hoje, o domingo tem sido alusivo a alguns conjuntos, e por hoje ser dos varões, o Senhor colocou em meu coração de falar a respeito de um dos valentes de Davi. 2 Samuel, capítulo de número 23, versículo de número 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor. Depois dele, Samar, filho de Agé, de Ará, os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samar tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Amém? Podeis assentar, aqueles que estão aqui presentes. Motivo sempre de muita alegria nós podermos estar diante da presença do Senhor e para poder falar um pouco daquilo que Deus também colocou em nosso coração. Lógico que hoje a temática se torna um pouco diferente, porque se trata de um estudo, mas o que Deus colocou no meu coração foi a respeito do versículo 12, que diz que Samar tomou uma posição em meio à plantação, defendeu, derrotou os filisteus, e depois termina dizendo, e o Senhor lhe concedeu uma grande vitória. Quando nós olhamos o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, o livro de Juízes, que antecede, nós vamos ver que Israel sempre está rodeado de grandes desafios. Israel sempre lhe é proposto estar diante de alguns desafios devido à sua desobediência em se afastar dos caminhos do Senhor, daquilo a qual o Senhor lhes ensinou, e
o Senhor permitir que muitas das vezes o inimigo tomasse a cidade, ou o Senhor permitir que o inimigo entrasse, saqueasse a nação, mas Deus sempre tinha um livramento para o seu povo. Deus sempre tinha um escape para o seu povo. O bem interessante aqui é que quando a Bíblia está falando a respeito, nós vamos falar a respeito do Samar, quando ele fala que ele se colocou no meio de uma plantação, era uma plantação de lentilha. No versículo de número 11 nós vamos observar isso. E lentilha era algo bem de valor bem pequeno, apesar de ser algo que era muito consumido, porém era algo de um valor, de um custo bem baixo. Então, quando os filisteus se levantavam e se reuniam para poder, que viam que os campos de lentilha estavam prontos para a ceifa, eles entravam em Israel, saqueavam aquele campo de lentilha, porém Israel, ao observar que a lentilha era um material bem simples, bem singelo, eles deixavam que os filisteus saqueavam, levavam aquilo, todo o seu campo, levavam toda a sua plantação e nada faziam. Por eles observarem que aquilo dali tinha um valor talvez insignificante para eles. Porém, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que um determinado dia, esse homem, por nome de Samar, ele se posicionou no meio no meio daquela plantação e ele disse que aquele campo de lentilha ele pertencia a eles. E quando ele se posicionou diante daquele campo de lentilha, e quando ele se colocou ali, dizendo que os inimigos não iriam roubar por mais simples que fosse, os inimigos não iriam roubar por mais singelo que fosse, por mais barato que fosse uma lentilha, por mais talvez insignificante o seu valor monetário, mas ele tinha todo um esforço, tinha todo um trabalho, tinha todo um cuidado para que aquela plantação chegasse até o momento da sua colheita. E quando chegou no momento da sua colheita, dos inimigos irem saquear, Samar, por certo, deve ter se lembrado de todo o esforço que ele havia empregado para poder ter aquele campo de lentilha. Então ele não abriu mão daquilo que ele havia trabalhado e conquistado. Ele não abriu mão daquilo que ele havia se esforçado para que chegasse até aquele resultado. Irmão Jomar, e para nós hoje, muitas das vezes, irmãos, nós como servos do Senhor, diante das lutas, diante dos desafios que nos são propostos na nossa vida, no nosso dia a dia, nós estamos abrindo mão daquilo que nós se esforçamos até agora para conquistar. Porque muitas das vezes olhamos com o olhar de achar que é algo muito insignificante, é algo muito pequeno. Talvez a gente poderia tentar galgar algo maior, algo que fosse mais expansivo ou que fosse de um valor monetário bem maior. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando Samar se posicionou diante daquele campo de lentilha, por mais insignificante que alguém achasse, não defende isso, não precisa você defender isso. Por mais insignificante que alguém achasse aquele campo de lentilha, Samar se posicionou e com toda certeza ele disse que ele iria defender aquilo que Deus já tinha lhe dado, aquilo que Deus já tinha lhe proposto, que foi permitido aquele campo a qual ele havia plantado aquelas lentilhas. Ele não abriu mão daquilo que para ele, para muitos era insignificante, mas que ele sabia que tinha um esforço que ele tinha empregado ali, ele sabia que tinha um esforço que ele tinha colocado para que aquele campo de lentilha chegasse naquela posição. Irmãos, muitas das vezes diante das lutas, a gente abre mão do chamado que Deus tem sobre a nossa vida, porque às vezes a gente pensa que é algo tão pequeno, às vezes a gente acha assim, eu sou lá de Itapemirim, eu sou lá de Marataízes, uma cidade tão pouco conhecida, e muitas das vezes, hoje em dia, por a gente observar, algumas pessoas aí, mundo afora, buscam
por muitas das vezes o reconhecimento, de ter um ministério que seja reconhecido até mesmo nacionalmente ou internacionalmente. Não, mas se Deus nos chamou para a gente ir lá naquela rua, somente na rua onde nós moramos, para poder pregar o Evangelho, se Deus nos chamou e nos deu uma família simples que seja, humilde que seja, mas o Senhor tem cuidado de nós e nós temos pelejado até hoje para poder nós mantermos a nossa família diante da presença do Senhor. Nós vamos nos posicionar diante da luta, nós vamos nos posicionar diante das nossas batalhas, diante dos nossos desafios, na certeza de que o Senhor irá nos conceder a nossa vitória, na certeza de que é o Senhor quem está cuidando da nossa casa, na certeza de que é o Senhor quem está cuidando da nossa família. Nós não vamos abrir mão de nada, porque o Senhor tem cuidado de nós, e o que Deus colocou na nossa mão, o inimigo ele não pode roubar, o inimigo ele não pode levar. Por mais que alguém já olhe para nós e ache assim, mas é tão insignificante, mas foi Deus que me deu. É tão pequena a minha família, mas a minha família foi Deus que me deu. É tão pequeno o meu ministério, talvez para alguém olhar, mas foi Deus que me deu. Eu vou me posicionar diante dos desafios e eu vou defender aquilo que o Senhor propôs no meu coração. Samar defendeu o seu campo de lentilha. As lentilhas, ela tem um pouco valor comercial, mas quando nós observamos na palavra do Senhor, em Gênesis, capítulo número 25, o versículo de número 29, Gênesis 25, do versículo 29 até o versículo de número 34. A minha versão talvez possa ser um pouco diferente. Vai nos falar a respeito de alguém que vendeu a sua herança em troca de um prato de lentilha. Gênesis 25, versículo 29, diz assim, do versículo 29 até o versículo de número 34. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú, estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu, jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas, ele comeu, bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Apesar, como eu disse, do pouco valor comercial, Jacó se encontrou numa situação de uma oportunidade, talvez, que por muitas das vezes eu já fui ensinado muitas vezes de alguém dizendo que Jacó enganou a Esaú com um prato de lentilha. Mas no decorrer, quando a gente lê a palavra do Senhor, nós vamos observar que Esaú chegou com fome, pediu algo a Jacó em troca. Quando Jacó observa a necessidade de Esaú, logo lhe oferece, eu tenho sim um ensopado aqui que eu estou preparando, mas se você quiser, eu te dou um prato desse ensopado, eu divido com você.
Mas para me lhe dar, para me lhe servir esse ensopado, eu quero que você me dê algo em troca. Me dê o seu direito de filho mais velho, a sua primogenitura, em troca do prato que eu vou lhe dar. Aí nós colocamos Jacó como alguém que tenha o enganado? Não. Ele negociou. O preço que ele deu, que ele ofereceu, foi esse. Quem aceitou a proposta foi Esaú. De chegar e dizer, fez o juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. É uma forma de mercado bem simples. Eu tenho um aparelho celular, eu compro ele no valor X. Às vezes eu quero vendê-lo, quero me desfazer e vender. Eu posso oferecer, eu tenho, lógico que a gente não vai fazer isso, mas se um celular custa em torno, vamos supor, R$1.000, e depois de eu já ter tirado da loja, eu vou vendê-lo por 1.500. Mas na loja está 1.000, mas é meu. Eu vendo ele pelo preço que eu quero. Ou então eu quero vendê-lo, para mim me desfazer logo, posso vendê-lo por R$500. É meu. A partir do momento que isso aqui é minha propriedade, eu faço e vendo da forma que eu desejar fazer. Porém, existem trocas que muitas das vezes nós fazemos por um simples momento. Esaú estava trocando o seu direito da sua primogenitura por um momento em que ele iria satisfazer a sua fome, mas era algo somente para aquele momento. Esaú estava abrindo mão daquilo que era sua propriedade por aquilo que Jacó havia lhe oferecido, que era simplesmente um prato de lentilha. Por aquilo que Jacó estava lhe propondo, pela oferta que Jacó havia lhe proposto. Esaú logo aceita trocar a sua primogenitura por um prato de lentilhas. E a Bíblia Sagrada, ela vai nos ensinar, através dessa passagem, como muitas das vezes nós paramos para poder fazer uma reflexão agora, nós trocamos o nosso direito, a nossa primogenitura, o nosso direito de sermos chamados filhos de Deus, talvez por um momento de prazer, talvez por um momento de alegria, por um momento de descontração, e muitas das vezes nós perdemos esse direito, muitas das vezes até mesmo perdemos, muitas pessoas aí estão se afastando dos caminhos do Senhor, por algo momentâneo, por algo que daqui a pouco vai acabar, por uma alegria que de manhã, de noite está alegre, mas quando chega pela manhã vem um momento da tristeza, ou talvez muitas das vezes uma alegria que é somente momentânea ali e depois traz um prejuízo para a família lá fora, para a sua família, porque muitas das vezes sai de casa e não sabe nem se volta, no mundo que nós estamos vivendo hoje, nas dificuldades que nós estamos enfrentando hoje, mas a Bíblia Sagrada nos diz, nos dá um direito de nós sermos chamados filhos de Deus. A Bíblia Sagrada nos diz que aquele sacrifício na cruz do Calvário nos deu os direitos de nós termos herança da vida eterna. A Bíblia Sagrada nos diz
que quando Jesus morreu para nos salvar, Ele nos deu o direito de nós entrarmos na cidade celestial pelas portas. Ele nos deu o direito de nós vivermos uma eternidade com Deus. Ele nos deu o direito de vivermos uma eternidade numa cidade que a Bíblia Sagrada diz que lá não vai ter cortejo, porque a morte não vai chegar lá. A Bíblia Sagrada nos diz que lá não vai precisar de luz elétrica, porque o próprio Deus iluminará toda aquela cidade. Ele nos deu o direito de nós entrarmos numa cidade que é onde a Bíblia Sagrada também nos afirma que lá não vai haver dor e não vai haver pranto, porque Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ele nos deu esse direito é nosso. Não troque aquilo que Deus lhe deu por um simples prato de lentilha. Ele tem uma salvação para a tua alma, Ele tem a salvação para a tua casa, Ele tem a salvação para a tua família. Jesus já está voltando e daqui a pouco a gente vai se encontrar com Ele nos ares, porque Ele nos deu esse direito pela marca do seu sangue. Aleluia! A maior esperança nossa é essa, de mantermos esse direito de sermos chamados filhos de Deus, mas muitas das vezes trocamos por um momento, trocamos por um prazer que vai passar daqui a pouco. Aleluia! Mas nós temos o direito de uma eternidade com Deus. Nós temos o direito de viver uma eternidade com o Senhor, de andarmos naquelas ruas a qual o Senhor já descreve na sua palavra. Nós temos todo esse direito, mas vamos nos manter firmes, porque a luta vem, o momento da fome vem, o momento do desespero vem, e a gente quer, precisa, necessita de algo para poder tentar saciar a nossa carne, para poder tentar saciar os nossos desejos. Mas não vamos abrir mão desse direito. Não vamos abrir mão do direito de sermos filhos de Deus. Não vamos abrir mão do direito de sermos da nossa salvação, de nosso nome está escrito no livro da vida. Tem coisas, eu estava meditando nessa palavra, eu estava vendo que Samar defendeu do inimigo. Tem coisas que Samar talvez não conseguiria defender. Samar talvez não conseguiria defender seu campo de lentilha de um sol escaldante. Samar talvez não conseguiria defender seu campo de lentilha de algum evento natural que acontecesse, quer seja o vento soprar muito forte, ou quer seja uma chuva, mas aquilo que ele podia, aquilo que ele conseguiria fazer, defender, ele se posicionou, e ele disse, não, talvez a chuva pode vir, o sol pode vir, mas o inimigo entrar no meu campo de lentilha e roubar, não. Como assim, irmão Jomar? Eu estava meditando nisso. Talvez, irmãos, nós estamos vivendo até mesmo um tempo muito difícil, devido a essa questão da pandemia, podemos dizer até que o mundo é outro, a nossa rotina de vida é outra, a nossa rotina de culto, a nossa rotina de trabalho é totalmente diferente. Nós tivemos que nos adaptar, e muitas das vezes nós não temos como. Talvez a gente pode falar assim, mas eu sou servo do Senhor e essa pandemia não vai me atingir. Não, nós podemos ser atingidos sim. Talvez
não conseguimos nos defender de algumas coisas naturais que acontecem. Talvez não conseguimos defender a nossa casa, a nossa família, a nossa propriedade, aquilo que Deus nos deu. Talvez de ser acometido de uma enfermidade, porque nós somos servos do Senhor, mas a Bíblia diz que esse sol, ele está diante de todos, e todos nós estamos sujeitos a tudo. Como servos do Senhor, nós podemos sim ser guardados, mas como servos do Senhor, nós podemos sim também ser provados e de repente a enfermidade chegar na nossa casa. Não tem como se defender disso. Mas a certeza de que Deus está cuidando de nós, mas a certeza de que nós vamos continuar firmes diante da presença do Senhor, isso tem que ser algo que tem que ser impregnado no nosso coração. Às vezes lá em casa, a gente volta e meia, estamos sempre conversando com as crianças a respeito da palavra, pegando um texto e lendo com eles, meditando a respeito de alguma coisa. E os meninos lá em casa são muito atentos a tudo, muito espertos, envolvidos com essas questões. E pela misericórdia do Senhor, há mais ou menos um mês atrás, 2 meses atrás quase, o Senhor permitiu que na nossa família lá, o meu sogro fosse confirmado e havia contraído o Covid-19. E um dia eu socorri, uma segunda-feira, e nós tivemos que colocá-lo dentro do nosso carro e socorrer. O médico estava tratando como uma outra questão, mas devido à situação não tinha como nós negarmos ajuda, principalmente por ser sogro e também pai da minha esposa. É uma pessoa que eu considero muito, tanto faz ele quanto a minha sogra. E nós o socorremos. Passado alguns dias, a gente começa a apresentar uns sintomas. E daí nós tivemos que se isolar e ficarmos de uma forma muito diferente lá em casa, né? Eu tive que descer, morar com meu sogro e minha sogra, meu cunhado e minha concunhada subir e morar com minha esposa e meus filhos. Mas o que eu quero trazer a meditação para os irmãos é o seguinte: a enfermidade chegou lá em casa. E eu falava, e às vezes eu até questionava o Senhor, eu falava: Senhor, como, Pai? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? E a gente, no momento da nossa angústia ali, do desafio, às vezes eu falei: Senhor, como que o Senhor permitiu tudo isso? E a gente passando por aqueles momentos de turbulência, aqueles momentos de aflição. Giovanni, que tem 7 anos de idade, ele fez esse ano. Giovanni virou para mim no dia que eu tinha que ir no posto de saúde para poder fazer o exame, para poder fazer o teste. Giovanni viu eu me arrumando, me preparando, e ele sempre ficava comigo, ele ficava da escada e eu lá embaixo na varanda conversando com ele. Giovanni sempre estava lá atento ao que eu estava fazendo, o que eu deixava de fazer. Pai, você está onde? De lá da escada ele gritava. E ele vendo, ele falou assim: pai, você está todo arrumado, você está indo para onde? Eu falei bem assim: filho, o papai está indo lá que o papai vai fazer um exame. E a mãe já havia conversado com eles a respeito de alguma coisa dentro de casa, já havia os orientado, falando que nós estávamos passando aquilo, mas que Deus estava permitindo, e se Deus estava permitindo, Deus estava conosco. Mas até então eu não sabia dessa conversa inicial também, mas o Giovanni, muito atento àquilo que eu estava fazendo, ele virou para mim e falou bem assim: pai, o senhor está indo lá fazer o teste? Eu falei assim: estou, filho.
Ele, pai, se o senhor vai lá fazer o exame, se der negativo, pai, é porque Deus está conosco. E se der positivo, pai, Deus vai continuar com a nossa família, pai. Pai, Deus vai continuar com a gente, tá, pai? Mesmo se o teste der positivo, a presença do Senhor vai continuar com a gente. Irmãos, tem coisas que não tem como nós evitarmos de sobrevir sobre a nossa casa, sobre a nossa família, mas a certeza da nossa salvação tem que estar impregnada em nossos corações, a certeza de que Jesus está conosco e de que Ele cumpre a sua palavra, que Ele está conosco até a consumação dos séculos. Nós temos essa certeza. Pode a enfermidade vier, mas o Senhor continua conosco. Se a cura vier, o Senhor continua conosco. Se a fome vier, Deus está conosco. Se nós tivermos abundância, o Senhor também vai continuar conosco. Como o pastor nos ensinou aqui no domingo passado: ei, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor continua nos fortalecendo. O Senhor continua conosco diante das nossas adversidades. O Senhor continua conosco diante das nossas lutas. Nós nos posicionamos, nos colocamos de pé diante do nosso campo de lentilha e dizemos: o sol não tem como eu defender, a chuva não tem como eu defender, mas o inimigo, ele não vai roubar aquilo que o Senhor me deu. Aleluia. Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 14. Hebreus 12, versículo de número 14. Diz assim: e ninguém seja devassa ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas buscou. Esaú abriu mão do seu direito e depois ele quis reaver, de trazer de volta esse direito para ele. Porém, já havia feito, a troca já havia sido feita. O juramento, hoje, a palavra não se tem, para alguns, para o mundo, a palavra não se tem tanto valor, porque a palavra se leva. Hoje a gente, tudo é escrito, tem que ser escrito, assinado no papelzinho direitinho. Mas naquela época não. Aquilo que se falava, aquilo que se dizia, por mais que o juramento tinha sido feito entre Esaú e Jacó, mas a sua palavra não tinha como voltar mais atrás. Então ele perde o seu direito de primogenitura, ele deixa de herdar essa bênção, porque ele vendeu por uma simples refeição, por uma simples, como eu disse aqui inicialmente, um simples momento, que ele precisava saciar a sua vontade, saciar o desejo do seu corpo. E então, Esaú coloca à disposição o direito que ele havia herdado. Mas meditando aqui, continuando para a gente nós não se estendermos, nós vamos meditar ainda em algumas coisas que a gente tem que valorizar.
apesar de barato, o campo de lentilha, mas Samar, como um dos valentes de Davi, ele se posiciona, defende aquilo que Deus lhe deu, aquilo que o Senhor lhe permitiu que ele tivesse. E nós, como servos do Senhor, nós vamos meditar em algumas coisas que nós temos para defender. Uma das coisas que nós precisamos defender, que tem sido atacado muito nos nossos últimos dias, é a nossa fé. A nossa fé. Porque nós vemos que o mundo, existe uma peleja muito forte, principalmente contra a igreja, por parte de alguns grupos aí fora, até mesmo para poder tentar mudar aquilo que a igreja tem por regra, aquilo que a igreja tem por regra de fé, que é a palavra de Deus. É ela que nos direciona, é ela que nos dá as nossas orientações necessárias. E o mundo tem tentado distorcer essa palavra a ponto de querer negar ou anular determinados textos. Mas e nós como igreja do Senhor? Às vezes eu já ouvi muitas vezes alguém dizer assim, eu sei que esse ano é um ano até mesmo político, alguém fala bem assim, político não tem que, evangélico não tem que se envolver na política, um servo do Senhor não pode estar envolvido em questões políticas. Eu fico tentando imaginar, talvez o aperto, lógico que tem coisas que tem que se cumprir, e a palavra do Senhor ela vai se cumprir, que a perseguição que a igreja passaria nos últimos dias seria algo certo. Mas eu fico tentando imaginar se de repente nós não tivéssemos alguns representantes nossos que professassem a mesma fé que nós, diante de todas essas circunstâncias aí que o mundo tem tentado impor, para que a igreja seja afligida. Às vezes nós temos representantes lá, pessoas que estão tentando defender aquilo que nós temos como regra de fé, aquilo que nós temos como a nosso direcionamento, a nossa bússola, que é onde guia os nossos passos. A Bíblia, o salmista diz, lâmpada para os meus pés são a tua palavra. É ela que guia para onde nós vamos andar, é ela que nos direciona o que nós vamos fazer, nas posições que nós vamos tomar, as decisões que nós vamos tomar. Se nós estivermos na palavra do Senhor, mas muitas das vezes nós estamos abandonando isso, nós não estamos defendendo aquilo que nós cremos. Muitas das vezes o mundo tem muito mais argumento do que nós. Às vezes o mundo consegue nos convencer muito mais do que nós tentarmos convencer a eles. Porque muitas das vezes nós deixamos de lado a questão do estudo da palavra de Deus, de nós observarmos a palavra do Senhor, de nós estarmos atentos à palavra de Deus, e às vezes o mundo vai ter muito mais questionamento, o mundo vai ter muito mais argumento, quando chegar para debater qualquer palavra, qualquer que seja, e nós assim não conseguimos defender a nossa fé, e nós assim não defendemos aquilo que nós cremos. A gente vê tantas pessoas hoje se apostatando da fé, abandonando a sua carreira, pessoas que tinham um ministério, pessoas que estavam firmadas, e abandonam, e de repente, daqui a pouco você observa, já está de outra forma, ou andando totalmente controverso, aquilo que anteriormente pregava, porque não tinha firmeza na sua fé, porque não tinha firmeza nos seus passos. O crente precisa defender a sua fé. Vamos ler 2 Timóteo,
capítulo de número 1, é uma leitura um pouco extensa. 1 Timóteo, capítulo de número 1. 2 Timóteo, capítulo de número 1. O versículo de número 1 em diante. Os irmãos nos acompanhem. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu filho amado, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com uma consciência pura de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia. Desejando muito ver-te, lembro-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, o qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção do Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo, escrevendo essa recomendação a Timóteo, escrevendo a sua carta, sua epístola a Timóteo, sua segunda epístola, ele começa já demonstrando para Timóteo que ele deveria de ter a certeza daquilo que ele começou. Irmãos, o resultado a gente não vê no início, o resultado a gente não vê no meio, o resultado a gente vê no final. É quando as coisas terminam. A gente não vê como as coisas, o resultado quando se inicia. A gente não vê o resultado quando a gente está no meio. Se a gente pegar um cálculo, vou pegar aqui numa área que a gente gosta, se a gente pegar um cálculo matemático, a gente tem que, dependendo das operações que se tiver, talvez vai ter um pouco de trabalho para a gente poder chegar, mas o resultado a gente só sabe no final da conta. Até chegarmos no final da conta. Enquanto tiver ainda alguma operação a ser realizada, a conta não chegou ao fim. O trabalho não terminou. Mas a certeza de que vai chegar no final, a certeza que você sabe como o final vai ser, esse já fica no nosso coração, porque a Bíblia já nos diz, já nos garante, de que nele nós somos feitos muito mais do que vencedores. Como muitas das vezes vai se dar?
como se dá o início, a gente sabe porque é o que nós estamos vivendo. O meio, às vezes a gente não sabe porque a gente pode pensar que talvez seja o amanhã, ou como vai desenvolver as coisas. Às vezes pode piorar, pode melhorar, pode muitas das vezes nós pensarmos que vai ser de uma forma e de repente tomar um outro caminho, tomar uma outra direção. Mas uma certeza a gente tem, de que no final a vitória é nossa, porque a nossa fé está firmada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo estava dizendo isso para Timóteo. Olha, Deus não nos deu o espírito de temor, mas um espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Deus não nos deu o espírito, às vezes alguém fala bem assim, espírito de temor. É como alguém diz aí fora, coloca o pastor até nos ensinou aqui na semana passada a respeito disso, que o diabo teria que estar debaixo dos nossos pés. Não. Deus nos deu um espírito de fortaleza, sim. Mas como diz o salmista, no Salmos 46, o Senhor é o meu refúgio e Ele é a minha fortaleza. Ele é o meu socorro, bem presente na hora da minha angústia. É nessa certeza de que o Senhor está conosco, que nós defendemos aquilo que Ele nos propôs, a nossa fé, a palavra do Senhor. Na certeza de que a gente pode padecer, mas que Deus, Ele é poderoso, como diz o apóstolo, Ele é poderoso para nos guardar o nosso depósito até aquele dia. Que dia? O dia que a gente mais espera, irmãos. O dia que nós programamos, nós projetamos a nossa vida, mas, como a gente tem por costume de dizer aqui na Central, em caso de arrebatamento, a gente cancela qualquer projeto, porque a gente está indo encontrar com o nosso Senhor nos ares. A gente sabe que a gente está passando por um momento de dificuldade, a gente sabe que a gente pode estar passando por um momento de aperto, mas a nossa fé no Senhor, ela continua firme, de daqui a pouco tudo isso vai acabar e o Senhor vai falar assim: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança aquilo que vos está preparado desde o início, desde quando tudo começou, já estava preparado, agora vinde possuir por herança, porque você manteve a sua fé firme, você manteve os seus pés firmes, você se manteve na palavra do Senhor, você não abriu mão do seu campo de lentilha, você defendeu, o inimigo não roubou o seu direito de ser chamado pelo nome e se encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Você precisa defender a sua fé. Outra coisa que nós precisamos aprender é defender a nossa família. A nossa família. Porque estamos perdendo tanto a nossa família por poucas coisas. Às vezes estamos vendendo a nossa família por um prato de lentilha. Às vezes estamos vendendo a nossa família por um simples momento. Deixamos a nossa família de lado, a nossa casa de lado, os nossos filhos de lado, por um simples prato de lentilha. A gente precisa defender a nossa família. A gente precisa ensinar os nossos filhos, como diz a palavra, no caminho que se deve andar. Porque quando ele crescer, depois que ele crescer, que ele for de maior, a decisão é dele. Quem vai tomar a decisão é ele. Mas a palavra de Deus está escrito que até mesmo depois que, se você ensinar o menino no caminho que se deve andar, mesmo depois dele crescido, depois dele já velho, ele não se desviará dele.
Às vezes ensinamos, nos preocupamos em ensinar aos nossos filhos tanta coisa que o mundo oferece, tanta coisa que aí fora tem, mas esquecemos de ensinar, sentar com os nossos filhos, principalmente, agora vai um alerta para nós pais, estou dizendo para mim também, enquanto sacerdote dos nossos lares, nós estamos dentro da nossa casa, ensinando aquilo que é a lei do Senhor, ensinando aos nossos filhos a andar de acordo com a vontade do Senhor. E por conta disso, daqui a pouco nós estamos perdendo os nossos filhos para o mundo, para as drogas, para a prostituição, porque a gente não ensina, nós não instruímos, e depois, eu levava para a igreja, eu trazia para a igreja, eu fazia os meninos participarem do conjunto das crianças, mas eu não defendia quando o inimigo vinha atacar. Quando meu filho chega dentro de casa com alguma coisa que não pertence a ele, quando meu filho chega dentro de casa falando alguma coisa que nós não temos por costume de falar, lá em casa a gente observa muito isso, que quando a gente vira para eles e fala bem assim, o que é que você disse? Às vezes eles até falam assim, nada não, pai. Vira as costas e fala, não repete. Mas gente, volta aqui. Por quê? Porque o inimigo vai entrando, irmão, com coisas sutis, com coisas que a gente, muitas das vezes, a gente não dá valor. Foi simplesmente uma palavra, uma criança, ela falou aquela palavrinha ali, a gente achou engraçado, e daqui a pouco aquilo vai entrando para dentro da nossa casa, e daqui a pouco aquilo vai trazendo maldição para dentro da nossa casa, mas muitas das vezes, quantas das vezes eu e minha esposa, dentro da nossa casa, a gente repreende os nossos filhos dizendo assim, olha, aqui dentro da nossa casa é lugar de falar palavras de bênção, aqui dentro da nossa casa não é lugar de falar palavrão, aqui dentro da nossa casa não é palavras de maldição, dentro da nossa casa nós vamos ouvir palavras de bênção, aquilo que vem da parte do Senhor, porque aqui dentro de casa eu não aceito isso. Às vezes a gente tem que chamar a atenção das crianças e dizer assim, ei, aqui dentro de casa, não, nem aqui dentro nem lá fora, o que você ouviu lá fora, não traz aqui para dentro de casa. Nós precisamos defender, irmãos, a nossa família, nós precisamos blindar a nossa família contra esses ataques que o inimigo tem dado aí fora, pelo mundo afora, mas nós estamos vendo tudo correndo, nós estamos se acostumando. A Bíblia Sagrada diz que Josué, capítulo número 24, de repente o povo começa a se perverter, a ir para outros caminhos, a seguir outros deuses, a fazer outras coisas, e sabe o que acontece? A sociedade acha aquilo normal, está ficando comum, está ficando algo que não está nem mais assustando mais, a idolatria começou a entrar, o povo começou a se acostumar com aquilo, mas de repente Josué se levanta já no final da sua vida, já terminando o seu livro, Josué se levanta diante do povo e diz assim, ei, Josué capítulo número 24, versículo de número 15, se vocês quiserem nos acompanhar. Olha, se vos parece mal servir, aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhe hoje a quem você vai servir, escolhe hoje o que você vai fazer da sua vida, escolhe hoje o que vocês vão fazer das suas vidas. Se vocês vão servir aos deuses, a quem os vossos pais serviram da além do rio, que estavam além do rio, ou se vocês vão servir aos deuses dos amorreus, decide aí qual a família, qual a decisão que você vai tomar. Porém, uma certeza eu já tenho no meu coração. Que certeza é essa? Que eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor.
eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. A decisão que você vai tomar, eu não sei. Conforme a sociedade está andando, eu também não sei. Conforme o mundo está andando, eu não sei. Mas uma certeza eu tenho: a minha família vai continuar na presença do Senhor. Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Essa certeza eu tenho dentro de mim, que eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor, independente de conforme o mundo estiver andando, de que direção que o mundo estiver tomando. A minha direção que eu tenho é para o céu, a direção que eu tenho que seguir é para o céu, a direção que eu tenho que seguir é para o arrebatamento da igreja, a direção que eu tenho que seguir é me preparar, eu estar pronto, eu e a minha família, nós seguirmos juntos, servindo ao Senhor com alegria. Essa é a decisão que eu tenho que tomar. Defender a minha família. Outra coisa que a igreja precisa aprender a defender. É a igreja. Defender a igreja. Às vezes, olhamos, somos compostos de pessoas falhas, seres humanos, que somos. Mas nós somos um corpo. E nos tratando assim, quando a gente vai olhar na área médica, como o nosso corpo reage quando uma enfermidade vem, todo o corpo trabalha para que aquela enfermidade seja sanada, para que aquilo que foi, a lesão que foi causada, a enfermidade que veio, o vírus que veio, a bactéria que veio, o machucado que se criou, todo o corpo trabalha de uma forma para que aquilo dali seja sarado, para que aquilo dali seja estancado, a menos que seja um caso de morte. Mas quando vem a enfermidade, quando algo começa a entrar, o corpo já começa a reagir, já começa a criar anticorpos para poder combater aquela enfermidade. Assim somos nós, enquanto corpo do Senhor, porque quando o inimigo começa a querer vir, querer entrar dentro da igreja, quando o inimigo começa a querer vir, tentar atacar a vida de algum irmão, muitas das vezes nós não vamos trabalhar contra ele, nós vamos trabalhar a favor do irmão a qual nós estamos, que a gente está convivendo com ele, que faz parte do mesmo corpo, que faz parte da igreja do Senhor. Não, irmão, nós estamos aqui, nós estamos juntos, nós vamos orar. Não, irmão, nós estamos passando por esse momento de aperto, nós estamos passando desse momento de dificuldade, mas nós juntos nós vamos orar, nós vamos combater esse vírus, nós vamos combater aquilo que o inimigo está tentando colocar dentro da igreja, mas nós vamos ter a firmeza de que o Senhor está conosco e nós vamos combater isso. Nós vamos trabalhar contra isso. Eu estou vendo meu irmão caindo. Calma aí, irmão. Se você cair, quando a gente fala de vitória, a gente sempre fala assim: a vitória do irmão é a minha vitória também. E se for a derrota dele? E se a gente perder ele? A gente está perdendo também. A igreja está perdendo também. Irmãos, é tempo de nós nos posicionarmos, fazermos a obra de Deus com as nossas forças. Como diz o Senhor a Josué, no capítulo número 1, quando ele se desesperou, falou assim: Senhor, Moisés, teu servo é morto. O Senhor fala para Josué assim: eu te ajudo,
e você se esforça? Não. O Senhor diz para Josué assim: você se esforça, que eu te ajudo. A primeira posição é sua. O primeiro passo é seu. O sentido de se esforçar é você se levantar, você se posicionar. Depois que você fizer isso, aí o Senhor vai te ajudar. Mediante a tudo que nós estamos vivendo, mediante a tudo que nós estamos passando, Deus me colocou essa palavra de incentivo para nós, principalmente por hoje se tratar do domingo, na responsabilidade dos varões. Nós, como servos do Senhor, nós se posicionarmos diante do nosso campo de lentilha e nós defendermos aquilo que o Senhor nos deu. Nós defendermos aquilo que o Senhor colocou na nossa mão para poder fazer. Pode ser insignificante, irmãos, por menor que seja, por mais humilde que seja, mas foi algo que o Senhor confiou a nós. Foi algo que o Senhor confiou a nós. E Deus não tem por costume de fazer coisas grandes com coisas também grandes, não. Deus pega o pequeno, Deus pega aquilo que é insignificante e Deus faz uma grande obra para a glorificação do teu santo nome. Deus pega aquilo que para o homem é desprezível. Talvez muitos de nós, talvez se a gente fosse olhar para nós e fazer uma autoanálise ao nosso respeito, talvez a gente não serviria, talvez a gente não prestaria, talvez a gente não seria capacitado para tal, mas o Senhor confiou-nos a nós. Então nós vamos defender aquilo que o Senhor nos propôs, na certeza de que sempre Ele está conosco, e é sempre Ele quem vai garantir uma grande vitória para nossas vidas. Eu espero em Deus que Deus possa ter falado no seu coração, e que você saia daqui com essa certeza. Se posicione. Não volte atrás, não abra mão do seu campo de lentilha, defenda, porque o Senhor, o campo de lentilha era pequeno, o campo de lentilha era algo insignificante, mas a palavra de Deus registra da seguinte forma: o Senhor efetuou um grande livramento. O Senhor efetuou um grande livramento. O Senhor tem um grande livramento para a nossa vida. O Senhor tem um grande livramento para a nossa casa. O Senhor tem um grande livramento para a nossa família. Por mais que as circunstâncias sejam insignificantes, mas o Senhor tem uma grande obra para poder realizar sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Deus abençoe. Retorno a palavra ao nosso superintendente. O Senhor possa continuar abençoando nosso irmão presbítero Jomar, né? Essa palavra abençoada. E eu não sei qual é o seu campo de lentilha, né? O que você vai defender aí. Mas ficou registrado muita coisa aí para a gente aprender, né? Ele defendeu dos inimigos, talvez do sol, né, professor? Ele não conseguiria defender da chuva, do vento. Mas aquilo que ele pôde fazer, ele fez e o Senhor operou um grande livramento. Aprendemos a defender nossa fé, a igreja, nossa família. E a fé é uma arma de defesa, né? A palavra de Deus nos fala que ela é o nosso escudo. E por ser uma arma de defesa, ela é atacada constantemente, sempre a nos proteger. Então a gente precisa estar com isso todo dia, atentos na nossa cabeça, porque as artimanhas do inimigo, ele pode mudar de estratégia, mas o objetivo dele é sempre o mesmo, sempre o mesmo. Muito obrigado, professor, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. Que lição boa. Vou convidar os irmãos para se colocar de pé, mais uma vez lembrando do culto, né? Essa noite na direção dos varões, logo após a BD tem ensaio,
Os irmãos que estão aqui não se vão. E a Santa Ceia, né? O pastor nos lembra que é a Santa Ceia. Se algum irmão que está aqui deseja cear, não ceou, aguarde o momento, né? Nos primeiros bancos aqui, que será servida a ceia para você. Convidar aqui nosso professor também, o presbítero Osiel, para estar orando, agradecendo a Deus por essa aula e implantando a bênção apostólica. A paz do Senhor para os irmãos. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu. Eu quero te agradecer nessa hora, ó Deus amado, pela lição que foi ministrada aqui nesta manhã. Certamente a tua igreja se alimentou da tua palavra, da porção da tua palavra, Deus. Pedimos ao Senhor que nos ajude pela tua misericórdia e graça a aplicar os ensinamentos que foram, ó Deus amado, ministrados aqui nesta manhã, lá em nossa casa, no nosso trabalho, no dia a dia. Continua com as suas mãos sobre a vida do presbítero Jomar, ó Deus amado, abençoando o ministério do teu servo e também a sua família. Agora, Pai Celestial, nós entregamos nas suas mãos todo o restante deste dia, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que o nome do Senhor continue a ser glorificado e honrado, ó Deus amado, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nesta noite, o culto, ó Deus amado, será para a honra e glória do teu nome. Receba, ó Deus, abençoa, ó Deus amado, este culto também nesta noite. Assim nós oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos e que todos possam dizer amém. Assembleia de Deus Central, orar sempre, desfalecer nunca.